Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 210. Eu sou Rafael Arinelli e será que existe vida após a obra? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu sou Daniel Cury e eu começo esse podcast com um pedido pros homens. Vamos ouvir um pouco mais e falar um pouco menos. Isso aí, Daniel. Chegou chegando. Oi, eu sou Camila Cerdeira e eu vim dizer que eu não passo plano para abusador. Ó, muito bom. Isso aí. Fantástico. Olá, eu sou a Lara Vascolto e eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre. Não é só um filme. Isso muito aí, bom. Olha aí, muito bom. Muito bom. É isso aí, né, Dani? Dessa vez, chegando aqui no final do ano, a gente sempre estudando temas diferentes para trazer para o nosso público do Cinemação, e não à toa a gente resolveu, como penúltimo podcast, né, desse ano, a gente resolveu vir aqui conversar sobre um assunto que tem aflorado sentimentos em todo mundo, né? Sentimentos de revolta, de ódio, de tantas coisas, que é o estupro e o abuso dentro do cinema, né? Sim. Dentro do cinema, no mercado cinematográfico, né? Que a gente tem visto muito. E na própria cena também. Na própria cena, exatamente. Porque acaba resvalando em tudo isso. Enfim, entra muita coisa, né, pra ser discutida. Exatamente. E aí a gente falou, bom, a gente precisa falar sobre isso, a gente tem que trazer essa discussão à tona. É uma discussão válida, acima de tudo, porque é bom pra esclarecer, né, trazer aos holofotes mesmo esse tipo de coisa, porque o mercado cinematográfico, ele não tá imune a nada do que a gente vive hoje no dia a dia. Então é importante a gente discutir isso. E aí a gente resolveu trazer aqui a Lara e a Camila para conversar com a gente, né? Porque afinal de contas precisávamos de vozes fortes femininas. E aí eu gostaria que a Camila começasse se apresentando aí. Camila, de onde você veio? Como você chegou até aqui o Cinemação, né? Conta um pouquinho aí para já dar aquela carteirada para as pessoas saberem com quem que elas estão falando. Então, eu sou colaboradora no Preta Nerd Burning Hell, que é um site. Legal. Que a ideia é de fazer uma análise feminista interseccional da cultura pop nerd. Então, nós somos de meninas negras analisando a cultura dentro dessa visão mais feminista, fazendo recorte de raça, recorte de gênero, recorte de sexualidade. Legal, Muito legal. massa, muito legal. Você é escritora e editora lá, né? Isso, eu escrevo e sou subeditora. Ah, legal, muito bom. Então, tá vendo aí, ó, já é uma pessoa importante pra gente ter aqui mais um olhar, né, diferente. E a Lara, né, Lara? Lara também tem um olhar diferente aí, né, Lara? Da onde você veio? Isso, eu também tenho um blog chamado Nod 8 e a gente traz ali reflexões, análises, problematizações, assim, tudo sobre uma ótica feminista, mas com muito foco na representatividade de mulheres e minorias na cultura pop. Então a gente tem esse foco bem grande em filmes, séries, começando também passando pra literatura, e então a gente tá meio que bem abrangente, também outras reflexões, principalmente de cunho feminista. Legal, muito bom. Assim, eu acho legal também a gente destacar, né, Dani, que a gente tem um podcast aqui que a gente gravou um tempo atrás, onde a gente trouxe algumas meninas também, onde a gente quis falar um pouco sobre representatividade, né? Isso, aquele lá a gente falou de uma forma um pouco mais ampla, né, da representatividade de uma forma um pouco mais ampla, e nesse a gente vai falar, eu lembro, até comentei com a Grécia, né, que é da equipe do Cinemação, comentei com ela da ideia da pauta desse podcast, daí eu comentei, falei, não, vamos procurar umas meninas pra falarem, umas meninas que tenham bastante bagagem e muito o que dizer sobre esse assunto. Ela até ela falou assim, e é bom que chame mesmo, porque só se colocar um monte de homem pra falar sobre esse assunto, aí é melhor nem falar, né? Não faz sentido. Não faz vale. sentido. E é o que a gente e é o que eu procurei, né? Que a gente começou a procurar pra esse podcast. Sim. Que daí é um tema, talvez, que pra algumas pessoas pode parecer mais pesado, né? E de fato né? Mas eu acho que ele é muito importante porque agora veio à tona e tem tido muitos artigos, né? De muitas meninas de vários blogs sobre esse assunto. Porque quando a gente tá partindo daquele tema que voltou agora à tona do estupro no filme O Último Tango em Paris, né? Que é aquela cena que há um tempo atrás, inclusive, tinha gente que achava que ela era erótica, né?
né? Assim, não sei como, mas tudo bem. E aí, recentemente voltou à tona o debate sobre o fato de que a atriz, na verdade, não sabia do assunto, a gente vai discutir isso, e coisas que vêm à tona mesmo, porque o mundo cinematográfico e o hollywoodiano principalmente, se destaca por ter vários casos de homens abusadores, de abuso de uma forma geral, e daí o Hollywood funciona até como uma espécie de, uma representação, microcosmo da própria sociedade, com que é muito machista, como a gente já debateu antes, e acho que vai ser muito importante a gente falar disso tudo com as meninas. Fica aqui também, né, esse registro, se você não escutou, vai lá, podcast Cinemação 179, a gente bateu papo com a Larissa Siriani, com a Thaís Lassalle, e a gente falou justamente sobre representatividade e protagonismo, focando muito aí nesse movimento que também começa a acontecer dentro dos cinemas. Então isso é mais um conteúdo para você pegar, consumir e tal. Então o papo hoje vai ser muito importante justamente pra gente trazer, né, pros olhares aí de quem gosta de cinema e tal, justamente o que vem depois, né, de uma obra, como que a gente enxerga depois dessa obra e justamente tudo que acontece por detrás das câmeras que às vezes não ficam ali registrado ou fica e mesmo assim a gente ainda considera a obra e tal. Então vamos discutir um pouco isso logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. Dani, final do ano chegando, o Papai Noel já começa a colocar seu chapéuzinho, já começa a aparecer a barriga dele ali no canto da porta, quer dizer, né, tá chegando aí Natal, Ano Novo e tal, e o Cinemação vai dar aquele stop, né, Dani, vai dar aquela pausa para colocarmos nossos crocs e irmos para a praia, não é isso? Exatamente, eu vou fazer exatamente isso, vou pra praia de crocs. Mas cara, precisa pra dar uma respirada, e até pro público, né, dá tempo de correr atrás dos podcasts antigos, quem não ouviu tudo. É verdade. Né, dá tempo de dar uma respirada, de, né, passear, ir pra praia. Se você vai viajar, fica tranquilo, não vai acumular podcast, então... Exato, e dá pra ir baixa os outros que ainda não ouviu, e aí vai escutando no caminho pra praia, já vai escutando os outros. Né? Na praia, naquela caminhada que você vai pra praia, assim, você vai caminhando, volta com as pernas tudo ressecada, tudo ferida. Nesse caminho você já bota o celular lá. Exatamente. E vai ouvindo o podcast. E Dani, depois desse podcast temos o último podcast do ano, então, Star Wars Rogue One, que provavelmente não vai sair na data que a gente tá planejando, que sempre sai, que é sexta-feira, né? Exatamente, porque, né, Natal a gente precisa descansar. Pois é. Né? Foda-se, brincadeira, foda-se não, mas sim. Depois a gente publica, é só ter paciência. Não, o podcast vai sair na semana seguinte do Natal, né? A gente vai pular uma semana, vai soltar ele depois, mas basicamente vai ter, né, esse último podcast com o nosso desejo de Feliz Ano Novo, Feliz Natal e tal. Então já fica aqui o aviso para você que escuta sempre o Repercussão, que acompanha aqui o podcast na íntegra, né? Então já fica aqui avisado que a gente vai parar depois de Rogue One e a gente volta no começo de fevereiro para dar continuidade aqui a nossos papos cinematográficos e tal, e tudo que envolve esse universo do entretenimento, né? E Dani, a pessoa que tá ouvindo a gente, que quer mandar seus comentários para já ir acumulando pro próximo ano, né? Como é que elas fazem para entrar em contato aqui com o Cinemação? É só mandar um e-mail para contato@cinemação.com. Esse podcast, por exemplo, geralmente gera pessoas com vontade de dizer alguma coisa, né, a respeito, porque é um tema importante. Então, você vai querer escrever pra gente, você escreve para contato@cinemação.com. Ou então, lá no Facebook, no Twitter ou no Instagram, você procura por Cinemação, sempre @Cinemação. E você acha a gente e acompanha a gente e pode comentar também nas redes sociais, que a gente tá de olho em tudo. Claro, tem também o youtube.com/Cinemação com vídeos super legais, e tem a radioinverso.com, que é uma web rádio que exibe o podcast Cinemação toda sexta-feira às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Então você pode
também ouvir a gente dentro da programação da rádio, indo lá em radioinverso.com. E claro, tem o cinemação.com. É um site, a gente não é só um podcast. Então no site você acompanha notícia, você acompanha crítica, você acompanha trailer, você acompanha artigo e muita coisa bacana. E se você tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, você clica no coraçãozinho do SoundCloud ou naquela notinha de estrelinha pro podcast todo, né? Dá 5 estrelinhas pra gente, que a gente vai ficar muito feliz, isso é muito importante pra gente. E o final do ano tá chegando e é sempre um momento, né, da gente ajudar as pessoas. E é por isso que aqui a gente abre as portas para sua contribuição financeira. Você pode ajudar o Cinemação todos os meses com uma quantia baixa. E se a gente juntar um monte de gente que doa um pouquinho por mês, a gente faz um monte de dinheiro e aí consegue manter o Cinemação e dar andamento para novos projetos. Para 2017 a gente já tá com várias coisas aí que a gente tá querendo fazer, novos projetos, novos podcasts, vídeo, muita coisa que a gente tá querendo fazer aqui e a gente precisa da sua ajuda. Só com a sua ajuda a gente vai conseguir dar andamento nisso. Então, vai lá em patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação e seja um contribuidor aqui do Cinemação. Se você não sabe aonde ir ou não sabe digitar, né, ou como eu falei aqui, você pode ir aqui em todos os posts do cinemação.com, tem lá no final um contribua com Cinemação e no menu também tem lá um contribua aqui, você clica lá e já é direcionado para o site onde você pode fazer a sua doação. Contribuindo com Cinemação, você passa a fazer parte do nosso grupo secreto, onde inclusive se iniciou o debate deste podcast aqui, e aí você pode participar lá e conversar comigo, com o Dani e com todos os podcasters que já passaram aqui conosco, além de bater vários papos e discutir vários temas. Então a gente tem que agradecer aqui o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira e o Vitor Monerato, que é novo patrão nosso aqui, hein, Dani? Já deu uma engraxa. Vitor Monerato, olha, o nome dele tá aqui por quê? Porque ele é nosso patrão. Patrão, pois é. Olha como você faz pro seu nome aparecer. É muito fácil. É isso aí. Então ajude o Cinemação, contribua, né, para que a gente possa continuar com esse projeto por muito e muito tempo. Vai lá e contribua, seja um patrão do Cinemação. E Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários para deixar um comentário, eu estou muito feliz com os vários comentários que estamos recebendo sobre o filme A Chegada, do podcast 208, hein, Dani? Estão chegando muitos comentários. Né? Meu, fantástico. É a chegada de comentários. Exatamente. E o que você trouxe aí pra gente, Dani? Eu tenho aqui o comentário do Thiago DMG e ele comentou o seguinte: no podcast vocês fizeram uma rápida relação entre o Homem Duplicado e A Chegada, lembrando a medonha aranha gigante. Acho que essa relação vai além, pode ser entendida como uma dica sobre a estrutura não linear do filme, já que também em O Homem Duplicado temos uma história contada fora de ordem, totalmente fora de ordem. Aliás, é justamente a não linearidade do filme que cria a tensão e o drama cinematográfico. Em A Chegada, Villeneuve usa esse mesmo recurso, mas aqui tirando vantagem da nossa bagagem cinematográfica, que nos faz obviamente relacionar as inserções dos momentos da protagonista com a filha como lembranças e não como visões, e relacionamos imediatamente essas imagens com uma aparente tristeza, o que me lembra os famosos estudos do Kuleshov, né? Aqueles estudos que você interpreta o que a pessoa sente pelo que ela viu antes, né? É muito interessante. Então ele é bem interessante essa visão do Thiago. E daí ele continua assim: ou seja, será que ela estava realmente triste ou foi a montagem do filme que nos passou essa impressão? Afinal de contas, ele corta de um insert dela brincando com a filha para a Amy com cara de paisagem e sozinha. Será que se o insert fosse de uma sopa, não acharíamos que ela estava com fome? KKKKK, né? Realmente. Esse diretor está fazendo um filme mais bacana que o outro. Essa habilidade de usar tropes e clichês para nos surpreender é admirável. Eu concordo plenamente, não tinha pensado na questão do efeito Kuleshov, mas acho que faz todo sentido pro A Chegada, né? E fico muito feliz que o Thiago comentou isso, que achei que foi bem legal, acrescentou muito pro debate. Nossa, sem dúvida, tipo, um comentário muito pertinente. E eu vou te falar mais, eu assisti recentemente a Sicário, né? O outro filme do Villeneuve, antes inclusive do A Chegada, e dá pra sentir mais uma vez aquela direção do Villeneuve muito segura e com o tempo necessário, sabe? Aquele tempo
assim, que você vê que ele dá o tempo pra você se habituar, ele dá o tempo pra você entender, ele dá o tempo pra você se sentir angustiado com o que tá acontecendo ali e tal. Então, assim, o timing do Villeneuve é muito bom, assim, e tipo, além disso, né, tem todas essas camadas de interpretação psicológica, inclusive, por trás dos personagens, que é muito bacana, né? Bom, eu tenho aqui o comentário também sobre o podcast 208, A Chegada, só que quem mandou foi o Júnior Souza, e o comentário dele tem um pouco a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, que é o seguinte, ele falou assim: não conheci o Cinemação e cheguei até aqui porque procurava podcasts sobre A Chegada. Olha aí, Dani, a gente foi o primeiro podcast de cinema que se lançou um podcast sobre A Chegada. Exatamente. A gente chegou na chegada antes de todo mundo ter chegado. A gente foi o Senna. A gente foi melhor que o Villeneuve. Essa foi melhor que o Villeneuve, é isso aí. E aí ele continua: gostei muito do programa de vocês, me ajudou a compreender muitas coisas sobre esse filmaço. Acho até que esse programa é e deveria ser complementar ao filme, sem querer puxar o saco. Eu tenho que concordar com você, viu, Júnior? Porque realmente o nosso programa é fantástico. Eu acho que a gente devia ir lá pra distribuidora, né? Pra entrar como extra do DVD. Ah, podcast, sim, pois é, ser, né? Pois é. Ó, que boa ideia, olha. E aí ele continua assim, falando que ouvindo o podcast só teve uma coisa que eu não concordei e que gostaria de dar a minha opinião aqui, que é a tal da representatividade, palavrinha esta muito na moda por conta dos dias atuais. Foi dito que o filme trata muito bem da representatividade feminina, quando inverte os papéis e coloca a Amy Adams como protagonista e o Jeremy Renner como seu coadjuvante, sendo um pedaço de carne, papel este que sempre foi das mulheres no cinema. É aqui que eu acho inútil levantar esse assunto. Até porque, se formos por esse caminho do discurso vitimista de hoje em dia, que é feito somente para criar brigas inúteis e jogar mulheres contra homens, eu poderia dizer que o filme trata de forma bem convencional sobre alguns assuntos, como por exemplo o fato do pai Renner abandonar a sua eventual filha com a mãe Adams, na hora do aperto / doença rara e incurável. Ou pelo fato da Amy Adams ser a única com sensibilidade, por ser mulher, para entender e se comunicar com aliens heptapódicos, enquanto os homens são frios e estão preocupados apenas com suas guerras particulares. Reparem que tudo isso poderia ser visto como um posicionamento padrão clichê que cabe e sempre coube a homens e mulheres. Vale lembrar também que ao longo de toda a história do cinema, sempre tivemos muitos personagens principais mulheres, desde a personagem de O Vento Levou, passando por Mary Poppins, a Ridley do Alien, Buffy a Caça-Vampiros e entre outras. Então esse papinho bobo de representatividade e empoderamento, na minha opinião, não leva a lugar nenhum. O que vale são filmes bem feitos, com ótimos argumentos e com atores excelentes, homens, mulheres, brancos ou negros, etc. Olha aí, Dani, por isso que eu falei esse comentário do Júnior Souza, ele tá diretamente ligado aqui, né, com o que a gente vai conversar hoje. Mas eu já queria deixar um adendo antes do Dani falar, que é o seguinte, Júnior, vai no nosso pod 179, que se chama Representatividade e Protagonismo. Lá a gente chamou duas meninas para conversar sobre justamente esse papel da mulher no cinema. E eu discordo de você categoricamente quando você fala que representatividade é uma palavrinha da moda dos dias atuais, quando você também fala que é um papinho bobo de representatividade, de empoderamento, na sua opinião. Eu discordo disso. Tudo bem você ter a sua opinião e tal, mas eu discordo de você porque, assim, você citou aqui como exemplo, por exemplo, 3 personagens e que são dos anos 80 e tal, entendeu? Na verdade, ele citou tipo, os pouquíssimos filmes que são protagonizados por exatamente. Então, é isso. Assim, citou pouquíssimos e se a gente for colocar na balança, existe aí uma discrepância, né, entre protagonistas mulheres e tal. Então, assim, dá pra entender esse tipo de comentário quando você, no final do seu texto, você fala que o filme são bem feitos e tem ótimos argumentos
argumentos e que não importa, os atores têm que ser bons, independente de ser homens e mulheres e brancos e negros e tal. Entenda que esse seu discurso, que os filmes têm que ser bem feitos e com argumentos e com ótimos atores, independente do sexo deles e da cor, é justamente o que brigam, o que vai atrás das pessoas que querem ser mais representadas no cinema e tal. É justamente você ter na balança pessoas com o mesmo grau de importância. É você não colocar um acima do outro. Então aqui você meio que se contradiz, entendeu? Quando você fala que é um papinho bobo e depois você fala que tem que ser atores excelentes. Eu acho até, se for ver bem, nesse momento é uma pena que a gente esteja gravando sem a presença das convidadas do podcast de hoje, né? Porque com certeza elas dariam uma resposta talvez um pouco mais inteligente ou mais bem elaborada. Mas eu acho que ele colocou, né, usou o termo, jogam mulheres contra homens. Eu acho que isso é justamente uma concepção errada, né, do feminismo, enfim, de qualquer tema, de qualquer luta que você queira, assim como a luta contra o racismo jamais vai ser jogar negros contra brancos. O objetivo não é esse, o objetivo é justamente lutar pela igualdade. E é debater as diferenças que faz com que a gente conquiste uma igualdade. Eu acho que esse é o ponto-chave, porque quando você finge que não existem diferenças, essas diferenças elas continuam existindo e você só propaga elas. Então, quando você vira e fala, olha, precisa de mais mulher protagonizando, precisa disso, precisa daquilo, né, precisa de mais negros no cinema, etc., você tá debatendo essas diferenças, lutando por uma igualdade ou por algo mais próximo da igualdade, pelo menos. O discurso de que não leva, né, o papo de representatividade não leva a lugar nenhum, ele é equivalente àquele somos todos, sabe quando as pessoas falam assim, somos todos não sei o que, somos todos paralímpicos, né, teve uma campanha lá das Paralímpias. Sim. Não somos todos, não somos, entendeu? E é no não ser todos iguais que a gente consegue encontrar essa igualdade, ao admitir isso, né? Mas, claro, eu concordo com o Júnior que realmente ninguém tá dizendo que o filme A Chegada é um tratado sobre a igualdade, ele só tem uma protagonista feminina, uma protagonista mulher e ponto. Não tô dizendo que aí não houve nenhum tipo de clichê, ou não, óbvio que pode haver, mas só de você colocar uma mulher protagonista já é um caminho. Enfim, isso tem que ser debatido. Mas assim, eu sugiro pra você, Júnior, que você ouça o podcast de hoje e tente ver o que você concorda e o que você discorda. Eu acho que é vendo isso e fazendo parte desse debate que a gente consegue encontrar um caminho mesmo, encontrar um entendimento do que é o papo de representatividade e empoderamento e o que você concorda e o que você não concorda. Eu acho que aí a gente começa a caminhar. Ouvindo um pouco mais a gente vai começar a entender melhor. Okay, when I was young, my dad always let me listen to comedy albums, and I always knew about comedy. I always loved comedy. The day that I saw Whoopi Goldberg on television, I cried so hard because I kept looking at my daddy going, oh my God, there's somebody on TV that looks like me. She looks like me. Daddy, I could be on TV. I could do it. Look at her. She looks just like me. I watched that, and my dad recorded it for me. I literally watched it every day after school. Bom, pra gente começar esse papo, eu acho que é importante a gente situar quem tá ouvindo, porque às vezes a gente fica meio sem saber, da onde que os caras puxaram esse tema, né? Da onde que veio isso e por que falar disso agora? Bom, durante um tempo começou a aparecer, justamente como o Dani já falou na entrada, né? Principalmente o caso da cena no Último Tango em Paris, mas além disso, tem se mostrado muitas outras atividades que acontecem por trás das câmeras que tem gerado muita polêmica, justamente porque expõem diretores, atores e tal, que são consagrados, que são tidos como grandes mentes brilhantes por trás do cinema e tal, e de repente você começa a ver um pouco do lado escuro dessas pessoas, o que elas faziam também ali, como que elas chegaram até ali, né? A gente tem, por exemplo, o Chaplin, que dizem que batia na mulher, o Hitchcock, que é
assediava atrizes, o John Lennon e muitos outros nomes que eram extremamente machistas e tal. Ou seja, o mundo cinematográfico, como a gente já inclusive discutiu aqui dentro do Cinemação, ele é um mundo extremamente machista e é, como a gente diz, esse microcosmos da nossa sociedade. Então eu começo esse podcast perguntando para as nossas duas convidadas aqui, o que vocês acham sobre a obra em si? Vocês acham que a obra ela é manchada por conta de personalidades e tal que levaram de alguma forma essa história para de trás daquele filme, daquela obra e tal? Vocês acham que isso prejudica o legado que essa pessoa deixa, ou vocês acham que é necessário a gente olhar com duas óticas diferentes? Ah não, aqui tá ele homem e aqui tá ele artista. Vocês acham que existe essa diferenciação? É um pouco complicado. Eu vou pegar um assunto que parece nada a ver, mas vai fazer sentido no final. Hamilton é o musical agora sucesso nos Estados Unidos, que tá contando a história de um dos fundadores da República nos Estados Unidos. E quando você vai assistir, ele é um grande imbecil. Ele era uma pessoa horrível. Traiu a esposa, não era um pai presente. Ele era, como homem, ele era uma pessoa horrível. Só que a questão é, o que ele fez para a história dos Estados Unidos é inegável. O sistema econômico até hoje é o criado pelo Hamilton. Certo. Então, ele tem uma contribuição enorme, mas não dá pra separar uma coisa da outra. Ele não é o Hamilton que trabalha para os Estados Unidos e o Hamilton da família. Ele era um ser só, um ser complexo com acertos. A questão é, o que você vai querer defender? Qual é o erro que você tá disposto a perdoar? Entendi. Eu vejo muito nesse sentido. Eu, pessoalmente, eu não consigo separar uma coisa da outra. Tipo, pra mim, a obra fica manchada e é muito triste pra mim isso, mas obras que eu gosto muito, que eu fico sabendo depois desse tipo de coisa, pra mim eu não consigo mais enxergar aquilo da mesma forma. Eu acho que, no mínimo, isso deve causar algum tipo de desconforto nas pessoas. E se você não faz esse questionamento de falar, poxa, eu ainda considero tanto essa obra, você pode considerar uma obra de arte, sim, porque é uma obra de um artista, ele pode ser um homem abusador, mas ele é um artista também, e ele pode ter os seus méritos ali como artista. Mas se você não consegue fazer esse questionamento e nem passa essa dúvida na sua cabeça de, será que eu considero essa obra ainda? Será que ela tem o mesmo peso pra mim que ela tinha antes? Eu acho que isso diz muito, assim, sobre o quanto é naturalizado, né, esse tipo de coisa na sociedade. Se você não faz se não te causa desconforto nenhum. No mínimo, eu acho que tem que causar um desconforto. E eu acho que não causa em muita gente, não, eu tenho certeza que não causa em muita gente, e essa é a grande problemática, né? Que isso não causa choque nenhum nas pessoas, né? Então, mas vamos parar pra pensar, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês que talvez seja melhor para as pessoas entenderem, porque aqui quando a gente fala, por exemplo, de um ator, ou de um diretor, ou de alguém que cometeu um ato que não foi legal ali e tal, né, ou de abuso, ou mesmo o próprio estupro, como já foi falado em alguns casos, a gente tá se referindo exclusivamente àquela pessoa X que foi quem fez isso. Mas vamos trazer, por exemplo, para um movimento, por exemplo, filmes que foram feitos, produzidos e tal na época do nazismo. A gente tem ali um movimento que criou-se, né, dentro de um estado, ocorreu toda a guerra e tal, a gente sabe de todo o horror que aconteceu por trás do nazismo, e naquela época também eram produzidas obras de artes, filmes e tal, e tantas outras coisas que acabavam alimentando, inclusive, o pensamento nazista que acontecia por ali. Os filmes, eles ficaram, e todo o pensamento por trás daquela filosofia morreu, ou ainda tem, né, alguns resquícios aí e tal, mas assim, o que tinha naquela época morreu, e hoje a gente tem os filmes que acabam contando a história, ou acabam servindo como Você tá falando aqui dos filmes da propaganda nazista, sim, né? Sim, da propaganda nazista, que eram feitos de uma forma muito bem produzida na época e tal, e admirados, inclusive, por algumas pessoas e tal. Mas depois que esse movimento acabou, eles também foram muito criticados e tal, mas hoje eles servem quase que como uma obra de estudo, sabe? Sim. Como que os nazistas se comportavam e tal. Vocês acham que é diferente uma coisa da outra? Tipo, a gente pegar e falar, não, ali era um movimento que era criado uma parte da história que foi feita, e aqui não, aqui a gente tá falando de uma mentalidade que é quase que perpétua, né? Ela meio que ela ainda tá arraigada na sociedade até hoje. Vocês acham que essa que é a diferença principal? Acho que a forma
forma como a gente encara, talvez. Porque assim, um dia a gente vai majoritariamente dizer nazismo foi errado. Mas naquela época, tem gente que ia dizer, mas será que foi? A gente está num de mudança social muito grande e algumas pessoas ainda vão dizer, mas será que realmente ele fez mal? Será que é motivo pra tanto? Tem essa coisa, porque ainda não tá uma definição do que é certo e o que é errado com relação a isso. A gente tem diferentes opiniões. Tá criando uma consciência agora, né, sobre isso, assim. Exato, talvez daqui a 50 anos, todo mundo veja e isso seja um senso comum que nem nazismo foi errado. Eu acho interessante. E entra também até o processo de trazer tudo isso à tona, né, porque no caso do filme O Último Tango em Paris, a Maria Schneider tinha comentado em algumas entrevistas, né, o quanto ela até usou o termo que, né, a gente coloca entre aspas, porque foi citação dela, ela falou assim que ela se sentiu um pouco estuprada, né, naquela cena, porque não foi combinado e tal. E aí entram as pessoas ignorantes que vão usar o argumento até da penetração, né, falar, mas é um filme, não foi de verdade, estão fingindo. Mas a partir do momento em que aquilo não foi combinado com ela não estava sabendo e tal, aquilo é considerado um estupro por várias instituições, como a ONU, a Organização Mundial de Saúde, vários, na legislação brasileira também seria, né? Aí, assim, eu acho que a grande questão de início desse debate, ou que quando eu pensei nesse tema para um podcast, é basicamente assim, agora, como eu lido com o filme, sabe? Ele deixa de ser uma obra de arte importante, porque eu tava vendo até um crítico de cinema falando, o filme continua sendo uma obra-prima, ele é um excelente filme por vários motivos, né? E você não pode separar o artista da arte, né? E aí a Lara falou da questão de se sentir incomodado, então talvez eu deva assistir esse filme me questionando como vocês acreditam, por exemplo, se vocês tiverem que ver esse filme hoje, como vocês veriam, como vocês encarariam isso? Então, seria um olhar totalmente diferente, né? Sabendo do histórico e do que aconteceu, eu acho que o entendimento seria outro. Mas assim, o que você disse antes sobre como a gente fica, né? Que se a gente continua achando que é uma obra de arte e tal, eu acho que sim. O filme tem seus méritos, né? Qualquer obra que for, de qualquer área, independente do que a pessoa fez na sua vida particular, do crime que ela cometeu, enfim. Eu acho que a obra ela vai ter seus méritos técnicos e pode ser considerada uma obra de arte, mas eu acho que tem que fazer esse recorte, assim, e entender que no caso desse filme específico, o que aconteceu ali foi um crime. Então, eu acho que essa cena manchou, assim, toda a produção. Pode não acontecer a mesma coisa em outras obras, que a gente estava falando, a pessoa que faz alguma arte, que seja filme, seja o que for, música e tal, o crime que ela comete na vida particular dela não influencia na arte dela, aí eu acho que dá pra fazer essa separação, mas nesse caso, não tem como, o crime tá ali no filme, ele faz parte, essa cena foi considerada durante muitos anos uma cena super famosa, super falada, que nem vocês falaram antes, erótica, né, o que é bizarro, assim, porque é uma cena de estupro, é muito claro isso, né, e isso também mostra como o cinema sexualiza essas cenas, né, erotiza sem necessidade, e aqui a gente acaba sentindo coisas que não deveria sentir ali, olhando cenas de estupro na tela. E você vai ver lista, né, de melhores cenas de sexo, tá lá a cena da manteiga, sabe? Não é cena de sexo, é uma cena de estupro. Então, acho que nesse caso, acho que não tem como separar. Quer ver um exemplo bem grosseiro, mas que eu acho que esclarece bem isso? Enquanto você tava falando, eu pensei. É tipo você olhar uma obra de arte, tipo uma pintura do Picasso, ou, sei lá, do Van Gogh, ou de tantos outros grandes artistas, você chega, olha aquele quadro, e você fala, a técnica que ele usou aqui é uma técnica única, o jeito como ele pega o pincel, o jeito que ele expõe ali as cores, o jeito que ele constrói, né, aquele cenário ali dentro daquele quadro, a técnica é perfeita, mas a tinta tinha sangue de crianças que ele matava no porão, entendeu? E aí? Aí ela continua sendo uma obra de arte, você sabe o que tem por trás daquilo, aquele sangue das crianças que ele matava continua compondo aquela obra que tecnicamente é linda, mas eu acho que não deixa de manchar a obra, né? Sim. Pode ser, inclusive, que crie filas para ir assistir, para ir ver aquele quadro, porque agora
todo mundo sabe que aquele quadro tinha sangue de crianças órfãs que ele matava no porão da casa dele. Agora, é inevitável você olhar e falar, não, o cara tinha uma técnica única. Isso era algo inato dele ali. Agora, o que ele colocou na tela vai muito além do que propriamente, do que só arte. Então, assim, o que eu acho difícil da gente tentar separar é porque, assim, a gente, por exemplo, aqui, que estuda cinema, eu acho que é difícil de quem estuda cinema separar isso quando você tem dentro da obra, marcado e registrado, uma cena de estupro em que a atriz depois pega e fala, tá vendo aquela cena ali que você assistiu? Eu estava sendo estuprada naquele momento, entendeu? Exato. Aí é outra coisa aquilo ali. Agora, pra quem não estuda cinema, pra quem não vai atrás, que não recebe esse tipo de notícia, a pessoa vai continuar olhando aquilo como um quadro, sabe? E eu até ia perguntar pra vocês, porque assim, no podcast que a gente gravou sobre o Animais Fantásticos, né, o pessoal que gravou com a gente tava comentando justamente o fato de que não queria, tudo fã de Harry Potter, não queria o Johnny Depp lá, e ele tava lá no elenco, né? E aí, além do Johnny Depp, você tem vários casos, tipo o Bill Murray, o próprio Woody Allen, né, que dirige e atua, enfim, o Charlie Sheen, vários atores que têm históricos de violência contra a mulher, de abuso, etc. Como que vocês encaram, ou como vocês acham que as pessoas têm que encarar isso? Assim, tô indo pro cinema, o filme é do fulano, o filme é, sabe, com o próprio Johnny Depp, com o Nicolas Cage, que também tem esse histórico. Como que vocês acham que tem que ser encarado? Vocês acham que é válido o pensamento de boicote, ou tem que ser algo só no âmbito do debate? Como que vocês enxergam isso? Então, eu faço boicote. Eu sou muito, muito, muito fã de Harry Potter. Eu cresci lendo desde os 11 anos e eu não vou ver nenhum filme no cinema, nem comprar o DVD, exatamente por causa do Johnny Depp. Ainda mais que era uma situação que, assim, ele foi anunciado depois que saiu a história dele ter espancado a atual ex-esposa. A cena dele poderia ser cortada do final do filme e poderiam reescalar. Eles não fizeram porque não quiseram. Entendi. E aí é aquela coisa, o trabalho de fazer uma nova escalação de ator foi um peso maior do que o bem-estar de uma mulher. E esse tipo de coisa eu não concordo. Aí eu boicotei. Não vou ver, não vou comprar. Entendi. Eu concordo que eu acho que nesses casos, eu só não concordo com boicote quando por exemplo, é um filme que tem cenas que eu não concordo que estejam lá, ou sabe, que falam de um assunto de uma forma que eu não concordo e tal, porque eu acho que eu tenho que saber do que tá falando ali pra poder criticar, né? Mas nesse caso, eu acho que não tem outra solução a não ser boicotar, porque da modo que eu vejo, instituição ali, né, a organização que tem algum poder pra punir pessoas como Johnny Depp ou outros homens, enfim, mulheres também que fazem crimes e abuso, enfim, é o estúdio, né? O estúdio tem que cortar essa pessoa, só que dentro do estúdio a gente sabe que tem muitos casos também de assédio, de produtores, de executivos, que também, né, tem essa camaradagem entre eles e não parece que a cultura lá dentro também é muito machista e é disso, né, de assédio sexual. Então eu não consigo ver o estúdio tomando uma atitude. Então a única forma é o público pressionar e o público falar que não quer e que não vai comprar e vão, sabe, piratear o negócio, não sei. Entendi. Tem que vir da gente, porque eu acho que da onde tem que vir ali, que é o que vai pegar mesmo pro ator, né, não vai sair deles assim a troco de nada. Eles não vão dar uma de conscientes e fazer só porque uma mulher apanhou, sabe? Porque eles não acreditam, né? É uma cultura muito machista ali dentro, então eu acho que tem que partir da gente mesmo. Tem um contraponto muito interessante que a Shonda Rhimes, que é a criadora de Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away, ela deu entrevista que ela já matou o personagem porque o ator estava envolvido em escândalo de bater na mulher. Nossa, eu não sabia disso, que maravilhoso. Eu adoro ela, enfim. Ela corta... É por isso que tanta gente morre nas séries dela? Então, sim. Tá explicado. O Burke se envolveu numa briga com um ator nos bastidores e xingou o companheiro de cena de viado. Imediatamente ele foi demitido. Ele pegou e foi convidado a se retirar. Ela tem esse controle, exatamente porque ela é uma mulher negra, ela tem noção dessa intersecção, então ela realmente age muito assim. Recentemente, Sense8 teve a troca do ator que faz o Cofeus, porque o ator teve uma briga e usou termos transfóbicos no set de filmagem.
as irmãs Wachowski simplesmente demitiram o cara e botaram um novo. Sim. E daí a importância de ter mais mulheres e pessoas negras e homossexuais e transexuais dentro das produções, né? Que ainda é dominado por homens brancos, cis, velhos, enfim. Nesse caso que a gente tem do Último Tango em Paris, a gente pode dizer que a gente tem ali duas pessoas que estavam diretamente envolvidas, obviamente, né? Vou tirar até o nome da Maria Schneider, mas, por exemplo, a gente tinha o Marlon Brando e o Bertolucci ali, e aí a gente tem o abusador e o outro que recolheu as imagens. Nesse caso, para vocês, assim, são casos que realmente serviriam um boicote dos dois lados, tanto pro ator quanto pro diretor, né? Sim, com certeza. Cometeram um ato criminoso. Eles deviam estar presos. Exato. Não deviam estar produzindo o filme. Exatamente. Exatamente. Eu ia perguntar pra vocês sobre a questão lá do Johnny Depp no Animais Fantásticos, como que vocês veem a questão da própria J.K. Rowling, né? Porque ela é uma pessoa super ativa nesse tipo de debate. Ela mesma, na história dela, ela sofreu com um marido violento, foi vítima de abuso com o primeiro marido dela, né? Enfim. Vocês acham que ela deve ser criticada por ter permitido o Johnny Depp? Como que vocês veem essa situação? Infelizmente, algumas coisas estão fora do controle dela. Ela não fez a escalação e ela já não tem mais voz pra dizer, não, ele não entra. E ela tá restrita aos contratos. Então, ela provavelmente não pode se pronunciar de verdade. Senão, contrato, deve pagar algumas multas. Ela realmente está numa situação de mãos atadas, o que é horrível. Sim. Tô observando tudo isso com muito peso no coração, né? Porque eu amo ela, né? Mas eu concordo, assim, eu acho que eu não sei qual que é a realidade dos contratos ali, né? Enfim, eu não consigo imaginar uma pessoa como a J.K. Rowling não tomando um posicionamento se ela puder, né? Então eu acho que ela não pode mesmo. Ela deve estar de mãos atadas mesmo pra tomar um posicionamento claro, né? Thank you for acknowledging my ability to continue my career for 34 years in the face of blatant misogyny, sexism, constant bullying, and relentless abuse. When I started, there was no internet, so people had to say it to my face. There were very few people I had to clap back at because life was simpler then. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979, and New York was a very scary place. In the first year, I was held up at gunpoint, raped on a rooftop with a knife digging into my throat, and I had my apartment broken into and robbed so many times, I just stopped locking the door. In the years to follow, I lost almost every friend I had to AIDS or drugs or gunshot. As you can imagine, all these unexpected events not only helped me become the daring woman that stands before you, but it also reminded me that I am vulnerable. And in life, there is no real safety except self-belief. Eu queria que vocês me falassem o que vocês pensam em relação a esse reflexo, né, do mercado cinematográfico, e aí não vamos nem pensar só em Hollywood, a gente pode pensar no mercado cinematográfico como um todo. Apesar de, por exemplo, no Brasil a gente já ter mais indícios de diretoras no cinema, a gente vê alguma coisa, né, ainda rastejando lá nos Estados Unidos e tal, então a gente ainda vê um pouco disso, mas assim, o mercado cinematográfico, ele se consolidou sendo um mercado extremamente machista e voltado para obras que tinham realmente os diretores que era machista, além de tudo, tinha que ser o branco, né, como a gente já falou aqui. Então assim, ele é um reflexo da nossa cultura. Eu queria ver com vocês o que vocês pensam em relação a isso, assim, vocês acham que existe de alguma forma algum movimento de que a gente possa pensar que isso vai mudar? Da onde que vai partir essa mudança? É
de dentro do mercado ali cinematográfico, ou a gente precisa antes trabalhar isso na sociedade em si? Eu penso que em ambos, né? Eu acho que a gente cobrando, a gente faz nosso papel, né, como público, que é cobrar, criticar e cobrar mais um pouco e protestar mesmo, e principalmente cobrar a maior representatividade por trás das câmeras, né? Tanto de mulheres como de não brancos e não héteros também, e trans, enfim, todas as minorias. Eu acho que tem que ter esse movimento de ambos os lados. Eu sou muito otimista, eu acho que as coisas estão mudando a passo de tartaruga, mas acho que a gente está num momento muito bom agora. Eu li um texto muito interessante, eu acho que era da Rebecca Puig, do Colin Sendecote, falando sobre a nova revolução na televisão, que é feminina. Se você for ver todas as séries agora, as grandes séries têm personagens femininos muito fortes, muito marcantes, muitas protagonistas. A diferença das outras grandes revoluções da televisão das últimas décadas é que isso não está sendo muito falado, né? Isso é um reflexo de uma cultura machista, mas eu acho que aos poucos a gente está conseguindo uma mudança e isso me motiva bastante. Mas vocês acham que, por exemplo, o fato de hoje a gente estar falando disso dentro do mercado cinematográfico, ele é mais chocante porque a gente está falando de um mercado artístico, teoricamente deveria abraçar todos os grupos, todos os tipos de pessoas e tal, ele deveria ser um mercado aquém, sabe, disso? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é, não existe nada que vá conseguir abraçar todas as pessoas. Mesmo dentro do movimento negro, você vai ter castas, você vai ter preconceitos, pronto, o movimento nerd, nós somos um grupo excluído da sociedade de um modo geral, porque somos infantilizados, nosso gosto é coisa de criança, é gostar de quadrinho, gostar de brinquedo, essa história que qualquer nerd já escutou. Só que dentro dele, você vai ter um sistema que vai botar algumas pessoas acima de outras. Isso é a natureza da nossa sociedade humana. A construção social que o ser humano tem é essa. E a arte tem esse princípio. Assim como a comunidade nerd, a comunidade artística, era uma comunidade que era incompreendida e excluída, mas que dentro de si eles também tinham castas. E eles acabavam reproduzindo os mesmos princípios da sociedade. Por isso que a gente vai ter literatura feita por homens brancos, cinema feito por homens brancos, a música que não é feita por homens brancos, mas eles que levam crédito, e é mais ou menos esse princípio. As coisas estão começando a mudar. Se você pegar, por exemplo, séries dos anos 90, que eu estava assistindo recentemente, apesar do texto ser muito bom, todo mundo era branco e todo mundo era hétero. Era realmente você ver alguém diferente disso nos anos 90 em Nova York. Sim. Quando era clichê, né? Era estereótipo, né? Estereótipo total, né? Hoje em dia, uma comédia em Nova York, você vai ter pelo menos uma coisa de cada. Você tá tendo um crescimento. É um negócio gradativo e lento. E tá aumentando ainda mais porque o público tá se tornando consciente. Antigamente, nós tínhamos medo de ser gay em público. Agora, a gente exige que a nossa TV mostre que as pessoas gays existem. Então, tem essa coisa de a sociedade muda, faz a TV mudar, e a TV vai fazer com que as pessoas que ainda não entenderam a mudança, mudarem também. Uma coisa vai influenciar a outra para gerar uma mudança ainda maior. Exato. Eu acredito muito nesse potencial de mudança positiva que a mídia tem, que o entretenimento tem. A gente tem que batalhar para ela não ser um reforço de estruturas opressivas que a gente tem na sociedade, assim, que traga mudança, né? Que a gente cobre, eles façam essas mudanças e por sua vez influenciem, que nem a Camila falou, né? Influenciem a mudança aqui também, né? No mundo real. Viu, Camila, sobre a questão que você falou que boicotou, né, o filme do Animais Fantásticos, você se incomoda com o fato de as pessoas não boicotarem ou de terem poucas pessoas fazendo o que você fez? Ou não, você imaginava que isso ia acontecer mesmo, que ia ser um baita do sucesso? Como que você vê isso? Você acha que é, assim, você tá plantando uma sementinha? Como que você vê essa situação, assim? Como eu disse, eu sou muito fã de Harry Potter, então acho que talvez só um amigo meu também não foi assistir. Então eu entendo o apego e eu entendo que, assim, a ideia do boicote não é uma coisa que vai ser compartilhada pela maioria das pessoas. Eu não acho que eu, nesse momento, vou poder mudar alguma coisa. Mas quando as pessoas me perguntam, você não vai assistir? E eu explico o porquê, elas começam a pensar sobre isso. Então talvez isso comece a fazer elas se questionarem. Então não me incomoda necessariamente ver as pessoas indo assistir ou o filme ser um sucesso. Eu não achava que eu ia afetar isso sozinha. Seria muito egocentrismo meu.
aconteceu. Mas eu acho que eu posso fazer as pessoas pensarem, questionar se elas realmente queriam ver esse filme ou se vale a pena. Tipo, qual é o peso maior? A causa ou o divertimento pelo filme? Mas, por exemplo, você acha que a obrigação da pessoa, por exemplo, o estudioso de cinema, por exemplo, você acha que seria quase que uma obrigação dele, ele pelo menos ter consciência de que ele tá indo ver um filme em que um dos atores que tá lá, que foi contratado e tal, é um agressor e tal? Você acha que isso é obrigação do profissional que tá ali, ou você acha que é obrigação do público em geral? Eu gosto de pensar que todo mundo tem uma parte de luta nisso. Eu acho que é luta contra a violência contra a mulher, é realmente, eu acho que um dever de todos. Então eu acho que todo mundo podia parar e pensar sobre isso, e talvez se uma grande parte não assistisse o filme e ele fracassasse, as pessoas iriam reconsiderar contratar um próximo abusador. Sim, sem dúvida. É porque assim, eu acredito que se a gente tá num sistema capitalista, a gente tem que fazer doer onde as pessoas vão sentir. No bolso. Exato. Faz sentido. E como que você vê, não sei se você tá por dentro do filme O Nascimento de uma Nação, que é um filme super, enfim, que veio carregado com muita coisa importante sobre, né, uma história dos escravos americanos e tal, e que, assim, ele praticamente se quebrou por conta de retornar um caso de estupro do diretor. É complicado isso, né? Assim, eu tava pensando, tô imaginando, assim, talvez seja complicado, porque você tem, sabe, assim, né, um tiro lutas, no pé, né? Tipo, duas lutas, quer dizer, um filme que seria super importante pra causa negra, aí não sei como que você vê, mas é aquela coisa, né, o diretor branco, estuprador, tudo bem, o diretor negro, estuprador, daí ele sofre muito mais, né? É porque assim, é muito complicado. O que aconteceu em Birth of a Nation, eles distorceram a história. Nada daqueles estupros são reais. Aquilo nunca aconteceu. E o diretor quis colocar apenas pra mostrar um herói, pra transformar um cara que já era um herói pela história natural, ele achou que precisava de alguma coisa a mais pra fazer o público achar ele ainda mais heróico. E aí ele optou por destruir a história de duas mulheres, traumatizar e colocar em cena 2 estupros que não existem. Foi um negócio bem pesado e uma escolha bem equivocada. Entendi. Você tá falando do filme em si, né? Não entendi. Sim, do filme. Tá. Tem uma acusação de que o diretor, né, teria cometido um estupro anos atrás. Isso ainda tem isso. Tá, entendi. É bem complicado. Então, mas é bem complicado e aí entra naquilo que o Daniel tava perguntando. Nesse caso, por exemplo, você acha que o filme, ele mesmo assim merece um boicote, mesmo ele sendo um filme que tem uma temática que seria importante pra conscientização das pessoas? Então, quando aconteceu isso, eu tô no lado negro do Tumblr, que são comunidades de pessoas que discutem cultura pop com a visão negra dentro são comunidades do Tumblr, enfim. E aí tava realmente acontecendo essa discussão, porque tava todo mundo empolgada com o filme quando veio as notícias do que fazer. Existem vários filmes contando a história negra que você pode apoiar sem precisar assistir esse filme específico. Entendi. Então, tipo, tem pessoas contando melhor a história. Graças a Deus estamos num ponto onde a gente não precisa aceitar qualquer coisa. É que assim, né, Camila, eu não sei se a Lara concorda com isso também, mas eu acho complicado porque aqui, inevitavelmente, a gente tá falando de um filme que é um filme hollywoodiano, que vai abraçar um público muito maior. A gente pode até falar de outros filmes que contam a história negra de uma forma, sabe, que de repente não tem um diretor que tá envolvido em alguma polêmica e tal, mas assim, em termos mercadológicos, esse filme, ele teria um peso maior do que vários outros, entendeu? E não tem como você colocar uma causa em cima da outra, sabe? Você não pode falar, eu não vou ver porque ele é um possível estuprador, porque ele tá sendo acusado, então eu não vou ver porque ele é um possível estuprador, só que em contrapartida eu tenho uma história que, sabe, que vai ajudar a comunidade negra, mas aí também o cara é um estuprador, então tipo, fica uma luta, sabe, um cabo de guerra sem fim, entendeu? É o problema da interseccionalidade, você escolher qual lado você quer valorizar numa situação. Eu tô escrevendo recentemente pro Blogueiras Nerds, eu escrevi sobre isso, e atualmente eu cheguei num ponto em que eu não escolho. Eu sou uma mulher negra, bissexual, nordestina e nerd. Eu não vou escolher uma dessas características pra ser menosprezada, pra facilitar as situações. Porque eu vou sofrer... Eu, dentro da comunidade negra, eu sofro bifobia. E dentro da comunidade LGBT, eu sofro racismo. Então eu não consigo escolher uma parte. E é a questão do filme. Não dá pra eu lutar pelo movimento negro se eu vou ficar atacando mulheres. Exato. E como eu disse, a gente tá, graças a Deus, numa época em que estão surgindo muitos filmes feitos por protagonizados ou dirigidos ou contando a história negra mundial. A gente vai estar tendo um agora sobre as mulheres negras da NASA. Ai, não vejo a hora de ver. Vai ser ótimo.
Estão saindo 2 filmes sobre o Obama, sobre o período que o Obama e a Michelle se conheceram. A gente vai estar saindo agora também um drama com Denzel Washington e a Viola Davis. São filmes grandes, são filmes que têm chance ao Oscar. Sim. A gente tem outras opções. O Moonlight também parece muito, muito interessante, né? Não sei se vocês viram o trailer. Eu escutei falar, mas ainda não vi o trailer. Não. Eu não vi também. Nossa, se vocês puderem, vejam, porque é muito interessante, porque assim, basicamente a história de um cara da periferia de Miami, ele é negro e gay, né? Então tem toda uma questão com o relacionamento e é um drama que parece ter sido muito bem filmado, tá sendo bem premiado, então eu tô com altas expectativas com ele, assim. Então, eu acho, independente do que cada um decide fazer, né, do que se vai boicotar, qual causa vai abraçar e tal, eu acho que o mais válido, assim, é a gente falar sobre, né, a gente ficar falando enchendo o saco e falar que não gostou, mesmo se assistiu, deixar claro que não tá sendo aceito, porque isso faz diferença. A gente teve uma notícia esses dias falando sobre um evento em Hollywood com produtores, roteiristas, que surgiu justamente por causa do caso da Maria Schneider, do Bertolucci, do Brando, da cena da manteiga lá, do estupro, né? Surgiu essa discussão entre eles e que eles não querem mais, muitos roteiristas estão se negando agora a usar estupro como recurso narrativo em filmes e séries, que é muito usado, né? Você colocar um estupro ali só pra pra avançar a história, pra dar uma motivação pro protagonista homem, ou pra explicar alguma coisa sobre aquela mulher, sobre aquela personagem feminina, gerar empatia. Parece que acham que a única forma da gente sentir empatia por uma personagem que meio que sai dos moldes machistas esperados ali de personagens femininas é colocando ela pra ser estuprada no passado, né? Quando botar um flashback dela de estupro. Então, toda essa discussão do último Tango em Paris acabou gerando esse encontro desses profissionais da indústria que estão tomando essas decisões de não mais usar estupro como recurso narrativo e daí muita gente muitos atores também se manifestaram sobre esse caso. Também gerou uma comoção muito grande, porque, né, tem um alcance muito grande que eles escrevem no Twitter, enfim. Então, quanto mais a gente fala, mais vai incomodando quem tá lá, tem o poder de fazer a mudança, né? E mais Sem mudança dúvida. provoca. Então, independente, eu acho, se você vai boicotar ou não, eu acho que tem que falar sobre, não pode ignorar o negócio, entendeu? Tem que ficar falando e deixar claro que não tá certo, que tem que encher o saco, tem que incomodar. Eu concordo com você, viu? Eu acho que é justamente isso. Eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso, independente da questão. A gente fala, até quando a gente fez o podcast sobre representatividade, a gente focou muito nas mulheres, né? Na questão das mulheres não estarem no cinema, no backstage ali dos cinemas, né? Por trás das câmeras do cinema. Mas na hora até eu lembrei lá, eu falei, mas a gente tá falando aqui de mulher, mas a gente tem que lembrar de negros, tem que lembrar de homossexuais, a gente tem que lembrar disso porque, assim, a gente precisa falar, a gente precisa sempre deixar claro que esse movimento ele precisa avançar. Sempre digo que eu acho uma tristeza a gente olhar hoje, né, pleno século XXI, e a gente continuar discutindo essas diferenças, sabe? Continuar sobrepondo questões, às vezes, religiosas e tal, a questões humanas mesmo, sabe? De você tá ali se relacionando com outra pessoa, independente de qualquer coisa. Então, eu concordo com esse discurso de que a gente tem que continuar falando, porque se a gente não fala, os horizontes não se expandem, sabe? As situações não acontecem. E o que eu acho que acontece, o que tem acontecido, principalmente nesse universo cinematográfico, é essa questão de que sempre foi muito pop, você tá ali no meio de Hollywood, sempre foi muito transado, sabe? Você conviver com artistas, com atores, com produtores, com diretores, com escritores e tal, com pessoas que teoricamente estariam livres de vários preconceitos, sabe? É óbvio que tem de tudo, tem roteirista conservador, tem diretor preconceituoso e tal, só que assim, quando a gente percebe que vários casos eles começam a ganhar notoriedade, porque você vai vendo que isso ele acaba sendo recorrente, então a gente precisa falar. E aí a gente vê que esse tipo de caso ele já passou na mão de muita gente boa, né? A gente tem Johnny Depp, o Charlie Sheen, Woody Allen, Nicolas Cage, próprio Gary Oldman, Sean Connery, Sean Bean, tantos outros, sabe? Que passaram por situações que acabam ou de violência contra a mulher, ou
ou, sabe, de alguma outra coisa e tal. Então a gente precisa realmente tá falando sobre isso. Agora sim, vocês acham que, por exemplo, a pessoa que comete um ato desse, por exemplo, de violência, um crime, um crime de violência contra a mulher no passado, e ela se desculpa, ela admite o erro, ou ela é acusada e de repente, como o Woody Allen, né, que ele é acusado de ter abusado a enteada, ele nega, a justiça nunca considerou ele culpado, hoje ele é casado, entendeu? Então, assim, vocês acham que existe perdão para esse tipo de coisa? O artista em si, ele consegue se reconstruir a partir de um crime desse que ele possa cometer? Então, eu acho que perdão é uma coisa muito pessoal. Eu acho que até a vítima pode perdoar, eu posso perdoar, enfim. Perdão é uma coisa. Agora, punição é o que falta. Eu acho que não pode deixar de haver punição, que é o que acontece, né? As pessoas cometem crimes e não são punidas. E daí, cada novo filme que elas fazem, tem essa discussão. Mas e aí, né, a gente vai ver esse filme e tal. Mas assim, sabe, lá atrás ele já fez isso e ninguém tomou atitude nenhuma, né? Perdão é uma coisa pessoal. Eu acho que dá pra perdoar, sim, né? Qualquer pessoa pode perdoar, mas o que tem que haver é punição legal pra esses crimes, né? Então, havendo punição, o cara admitindo, você acha que, por exemplo, é possível a gente ir assistir um filme hoje, por exemplo, do Woody Allen, e aí deixar pra trás, por exemplo, esse histórico de que ele já foi acusado de ter abusado da enteada? Ou você acha que não? Você acha que isso manchou a carreira dele como um todo agora? Woody Allen, ele nunca foi condenado a nada, né? Eu não sei, na verdade, é uma questão muito complicada. Se ele tivesse sido preso, passado, sabe, cumprido a punição dele, e, enfim, voltado com um discurso diferente, né? Sem fazer filme lá com o cara de 60 anos com a menina de 18, eu acho que daria pra pensar, né? Mas assim, ele, olha só, o Jenner, eu preciso falar sobre esse caso. Ele... Vamos pensar um pouquinho, né? Ele foi acusado pela enteada, né? De ter abusado dela quando ela tinha 5 anos, ela era muito pequena. E na época não foi condenado. Uma vez, foram anos e anos, ela repetia a mesma história, exatamente igual. Ela repetia a mesma história. Ele foi durante o processo de divórcio dele. Então, teve todo... Ele falou que a mãe que colocou na cabeça da menina, né? Pra falar e não sei o quê. Mas a história dela sempre foi muito consistente durante anos. Recentemente, acho que sei lá, poucos anos atrás, ela escreveu uma carta pro The New York Times contando o que aconteceu com ela, assim, reiterando o que aconteceu com ela, e mesmo assim fica essa dúvida, né? E aí você vê todo o histórico, assim, do Woody Allen mesmo. Ele casou com a outra enteada dele, não foi? Não foi um negócio assim? Eu posso estar enganada. Casou com a outra enteada. Eu acho que foi, confirmado. Então, casou com a enteada e ele só faz filme que tem pareando ator, homem muito mais velho do que a atriz, que é quase uma adolescente. Sabe, tem um padrão aí. Eu não consigo deixar de olhar esse todo, assim. Eu acho que no caso, você usou um exemplo infeliz, Daniel. Porque o Woody Allen, eu acho que é bem complicado, assim. Porque a gente sabe que as instituições são muito falhas também não são imunes, né, de machismo. A gente viu até esse ano aqui no caso da menina que foi estuprada no Rio por vários homens. O investigador teve que ser afastado porque ele estava completamente fora, focando mais na vítima do que nos suspeitos, né, nos estupradores. E ele foi afastado da investigação porque estava totalmente enviesada o olhar dele, né? Tava um olhar completamente machista, focado na vítima e não no criminoso. A gente sabe que as instituições são assim. Hoje em dia, lá na década de 90, devia ser pior ainda. Então, eu tenho a pulga muito atrás da orelha. Por mais que ele não tenha sido condenado, eu acredito no que a vítima vem dizendo há mais de 20 anos. Né? Não, exato. Mas é porque ele é um grande cineasta, né? Tipo, muita gente admira ele e tal. E assim, só que é um cara que tá manchado com isso. E aí você vê que não é só pessoas que, de repente, estão imunes à história, por exemplo. Mas são pessoas que, às vezes, estudam o cinema, que estão junto do cinema e tal, que daí continuam assistindo a obra dele, acham que, tecnicamente, ele funciona bem, mas ele tem esse, como você falou, ele tem esse padrão, né? É difícil você não ver um filme do Woody Allen que o personagem principal, por exemplo, é negro. Exato. Exatamente. São filmes iguais, né? O principal, qualquer pessoa no fundo.
Exatamente. Não tem. Exato, não tem. Sim. To every woman who gave birth, to every taxpayer and citizen of this nation, we have fought for everybody else's equal rights. It's our time to have wage equality once and for all, and equal rights for women in the United States of America. Mais importante do que não assistir ou fazer qualquer tipo de coisa é justamente colocar isso, né? Então, no nosso caso, por exemplo, escrevendo uma crítica e falar assim, nossa, que curioso, né? Não tem nenhum ator negro, o Woody Allen tá fazendo um filme que reproduz esses dizeres aqui e ali. O nosso olhar crítico, nosso olhar como crítico não pode ser só uma questão técnica. Sim. Ele tem também essa questão social. Eu tenho pouco conhecimento técnico de cinematografia, eu trabalho mais para a área de roteiro. Então, minha crítica técnica é muito menor. Mas sempre quando eu vou falar de qualquer série, alguma coisa, eu sou uma pessoa e eu vivo em uma sociedade. E isso eu posso discutir. É o reflexo que a sociedade tem. Então, isso é uma coisa que a gente pode começar a fazer. A gente começar a olhar uma crítica social, tudo. É questionar por que nessa série, nesse filme, só tem gente branca? Por que todo mundo só é hétero? Por que um cara de 50 anos tá ficando com a menina metade da idade dele? Então, nesse caso, você acha que é mais interessante a gente elevar a questão social do que a questão artística, não, independente do discurso que o filme carrega, por exemplo? Eu faço uma visão mais social do que artística, mesmo das obras que eu tenho capacidade técnica de julgar. Eu sou fotógrafa. E dentro da fotografia eu faço um fotojornalismo com olhar humano. Você vai olhar minha fotografia toda, mesmo de peça teatral, eu sempre estou focado no humano, na emoção, nessa questão da sociedade. Então, eu sempre tenho essa crítica. Quando eu vou ver alguma coisa, eu faço isso. Eu sei que tem pessoas que vão ter uma visão diferente. E eu não posso dizer que elas estão erradas e eu estou certa, ou que eu estou errada e elas estão certas. A visão que eu tenho é geralmente essa de olhar mais pro social. Porque eu acredito que a arte é um meio de mudança. Então, se eu não fizer essa análise crítica social, como é que a arte vai poder mudar alguma coisa? Concordo com você. E eu acho que, no caso do cinema, o impacto social que o cinema e a mídia em geral tem é muito grande. É gigantesco. Então, eu acho que não deveria, né? Eu acho que a gente deveria sempre incluir a crítica social nas críticas que a gente faz de filmes e séries, enfim, eu acho que tem que estar ali, porque isso tem um impacto na sociedade, ajuda a moldar o que a gente pensa, como a gente se comporta, então é parte, assim, da nossa vida, né, o impacto é muito grande, então eu acho que eu sou dessa opinião também, eu acho que tem que ter essa crítica social ali, sempre, eu sou um pouco radical, eu acho que tem que estar ali. É engraçado, né, como a gente vê que essa que eu acho que é a grande questão por trás desse assunto, né? Porque aqui a gente está falando de pessoas que estão por trás da câmera e que de repente teriam a responsabilidade de registrar pra gente, pro grande público, um olhar diferente de algum problema social, independente dele ser ficcional ou dele ser um documentário, né, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas a responsabilidade principal é dessa pessoa trazer pra gente uma história. E aí essa história, ela vai te levar pra um outro universo onde você vai expandir a sua visão sobre aquilo e tal. E aí é curioso como de repente chega num momento em que você pega esses nomes, como o próprio Woody Allen, o próprio Polanski, né, também, que já foi acusado, né, de ter abusado de criança de 13 anos e tal. Ele foi condenado. Condenado, exatamente. Então, daí você pega essas pessoas que teriam essa responsabilidade de trazer uma visão diferente, uma visão social diferente pra gente, e essas pessoas é quase que um ato de hipocrisia mesmo. Sim. Né? E eu acho que o impacto disso que acontece nos bastidores também, na vida real, também é muito grande, porque você vê, tava até fazendo uma pesquisa aqui do número de condenações por estupro que a gente tem no Brasil. A Isto É fez um levantamento ano passado, acho que foi, ou esse ano. Foi esse ano. Eles descobriram que fizeram um levantamento do número de acusações, né, de denúncias, e viram quantas dessas denúncias viraram realmente, o processo andou e a pessoa foi presa, né, o acusado foi condenado. E foi 3%. O número. Nossa. 3% dos estupradores foram realmente condenados, né? Então,
olha como vocês falaram, como Hollywood é um microcosmos mesmo, né? Porque você vê lá, não é punido. E aí, o que isso diz? Se essas pessoas não são punidas, se tem provas, que nem no caso do Polanski, ele foi condenado, ele não pode voltar para os Estados Unidos, senão ele é preso. Ele não pode viajar para alguns lugares, senão ele até correu o risco de extradição um tempo atrás, porque ele foi em algum festival. E aí você vê que o cara tá ainda reconhecido como um grande cineasta, ainda tem um prestígio muito grande, não perdeu isso, tipo, continua trabalhando, continua conseguindo trabalho. Então que mensagem isso passa para os homens em geral? Exato. Que não importa, né, que estupro não é um crime, assim, é aí que eu falo que é naturalizado, a gente aceita isso, porque faz parte ser estuprada, mulheres serem estupradas e tudo bem, né, e aí vai toda pra parte também de culpabilização das vítimas, né, porque quando tem esses casos, é muito custo mesmo, perde algum prestígio, mas a vítima perde na hora, se ela denuncia, tá mentindo, tá inventando, que atenção, que é dinheiro, que interesseira, não sei o quê. E aí vira aquele escrutínio na vida dela, aquela investigação dela, né, pra mostrar que ela, né, tá mentindo, que não tem nada daquilo, que não sei o quê, mesmo quando prova, né, que nem vou voltar no caso da menina que foi estuprada no Rio de Janeiro esse ano, tinha um vídeo, sabe, mesmo assim, ela teve que sair do estado, ela tá escondida agora, por ameaça de morte, foi super perseguida nas redes sociais, nós também, né, mas pelo público, pelas pessoas. Então, acho que, sabe, qual o impacto disso, né? Nos holofotes, toda a mídia, todo mundo olhando, e mesmo assim as mulheres são culpadas e os caras saem soltos e continuam trabalhando e tendo prestígio. E tem só uma coisa que também me veio na cabeça, ao contrário, quando é uma mulher que faz alguma coisa errada. E me veio o caso da Winona Ryder, que foi pega roubando, né, em 2001, roubou não sei quantos $1.000 em produto lá de uma loja, e assim, ela ficou anos sem trabalhar. Foi um baita de um escândalo, sabe? E sabe, você vai comparar um roubo com um estupro. Sim. E um roubo que tem o peso desses dois crimes, né? E um roubo que tem até coisa na parte, é um caso psiquiátrico, né? Psiquiátrico, é uma doença, sabe? É muito mais fácil você perdoar isso do que um estupro, obviamente, né? E as pessoas, exato. Né? E ela ficou anos, né? Ela até falou sobre isso esse ano que ela voltou em Stranger Things. Agora ela comentou o caso, né? De quando ela foi condenada e tal. E ela falou que as mulheres, como é que ela falou? Agora eu não me lembro. Que as mulheres conseguem 3 tipos de personagem na vida, dependendo da idade delas, né? Quando é novinha, tipo, não lembro o que era. Quando é meia idade, assim, é alguma investigadora, badass, assim. E quando é mais velha, é mãe de algum personagem, alguma coisa assim. Ela falou que ela teve que pular a parte da investigadora badass porque ela foi super punida, né? Tipo, não conseguiu trabalho durante muitos anos. Só agora conseguiu voltar como mãe de um personagem. Pois é. Eu tava pensando na questão, como você falou, Hollywood é um microcosmo da sociedade, ou o cinema é um microcosmo, e tanto na questão filme quanto extra-filme, ou seja, tudo, coisas dentro do filme, a representação que tem no filme, a forma como a mulher é tratada pelo roteiro do filme, etc, e a questão extra-filme, o diretor a atriz que sofreu um abuso, ou que sofreu um tipo de ofensa, ou que foi punida exageradamente, etc, né? Eu ia comentar um negócio com vocês, eu teoricamente não posso citar nomes, mas vocês vão entender do que eu tô falando. Eu participei, como eu sou formado em letras, né, de uma banca de correção, né, eu não posso falar muitos nomes que eles pedem pra não falar, mas é de uma importante prova realizada, né, em âmbito nacional. E o tema, né, no ano passado, dessa redação, né, que eu tinha que corrigir, era sobre a violência contra a mulher, né, e eu fiquei, depois de corrigir, tipo, pelo menos umas 4.000 redações, né, eu fiquei, assim, foi muito impressionante pra mim a quantidade de textos que eu li em que as pessoas veem de uma forma muito simplista esse assunto, e com o fato de que as pessoas veem uma visão muito assim, aumentar a punição é a única solução, assim, todo mundo apresentava isso, tem que aumentar a punição, aí tinha gente que sugeria até pena de morte, no caso, né, tem que aumentar a punição, tem que ficar na cadeia, apodrecer na cadeia, e é isso, é a única solução, né, e eu ficava assim, gente, será que as pessoas não se dão conta de que as coisas são muito mais complexas, sabe, assim, eu fiquei muito, é discutir em sociedade, é dar mais condição de
fala pra mulher. Tem tanta coisa muito mais complexa, né, do que simplesmente... Claro que a punição é importante, a gente tem que lutar pra que ela aconteça, né, vocês estavam falando isso, mas eu fico muito inconformado com a forma que as pessoas em geral, até porque, enfim, não dá nem pra saber o sexo das pessoas que estavam escrevendo esses textos, mas as pessoas em geral, elas têm essa visão muito pão, queijo, sabe? Eu faço isso pro resultado ser aquele, e pra isso tem que aumentar a punição. Eu acho que é muito mais ter a punição e debater, e discutir, e fazer muito mais coisas, e educação, né? Educação, claro, mas... Né? Educação tá diretamente... não sei como que vocês veem isso. Vocês veem essa visão simplista nas pessoas? É porque, assim, as pessoas que estão escrevendo, elas não têm uma visão de sociologia, elas não têm uma visão de gênero. Então, a galera que tem a ilusão de que todo mundo é tratado igual, seja homem ou mulher. E a ideia de que você tem que ter uma punição maior para crimes contra a mulher, eles não estão entendendo o porquê disso. Ou então eles estão vindo com a ideia de, não, é porque mulher é mais frágil, por isso que a gente protege mais. A gente fala tão grande em debater o gênero dentro da escola. Exato. Se a gente começar a educar e falar que tem uma diferença na forma como homens e mulheres são tratados socialmente, a gente começar a falar sobre a questão do machismo, do estereótipo de gênero, eles vão começar a ter uma visão diferente do que concerne a mulher e por que a violência contra a mulher é um problema tão grande. Que eles ainda não têm a noção do que é isso. Eles acham que é tipo, é o número de roubo que aumentou, o número de mulheres que apanham mais. Mesma coisa. Quando a base do que causa é completamente diferente. Sim. Exatamente. Não tem essa visão do que causa, né? Só do que tem que fazer com o crime, né? E concordo super com esse negócio de debate de gênero nas escolas precisa ter. E também uma coisa que eu acho que falta muito, né? Que é consequência disso, dessa falta de debate, desse entendimento e desse reconhecimento do machismo, né, da misoginia, de que isso está no cerne da nossa sociedade, de que precisa ser revisto, é que a gente não tem um entendimento do que é estupro direito, né? A maioria das pessoas não sabe o que é. Tu acha que estupro é um cara que, assim, é o que chamam de estupro de verdade, né, entre aspas, assim. É quando uma moça que se encaixa lá nos na rua e é atacada por um indivíduo que saiu do bueiro ali, maníaco sexual, e bate nela e estupra ela, e é isso, estupro, né? Estupro não é assim, é isso também, mas a maior parte acontece dentro de casa. Acontece o marido, o namorado, o pai, tio, primo, pessoas conhecidas, amigos. Na maioria dos casos não tem agressão física além do ato, né, do estupro em si. Então, assim, quando o estupro não tem essas características do que ele chama assim de estupro de verdade, bem entre aspas, as pessoas não reconhecem como estupro. Então isso é muito problemático, porque não tem nem essa educação em relação ao que é estupro, né? E aí quando você tem esses casos no cinema, que é o que a gente estava falando, muitas vezes as pessoas não veem como nada demais, ou questionam a vítima, né? Enfim, porque não tá machucada, porque não tá isso, não tá aquilo, porque deveria estar de tal jeito, porque o que tava vestindo, e é toda aquela história, né? Que tava bebendo, tava sozinho, não sei o quê. Aquela coisa de culpabilização da vítima, né? E tipo, esses diretores, atores que têm essas acusações, eles são justamente o equivalente ao tio, né? Ao padrasto, a pessoa da família, ao primo, né? Porque exato, querendo ou não, conhecem, né? Isso porque assim, querendo ou não é isso, tipo, as pessoas, não sei, eu também vejo, eu comecei a compreender isso, assim, e essa questão das pessoas criam uma visão de que o estuprador é um homem do mal, e na verdade ele é o cara que faz parte do dia a dia, que é da família, etc. E assim, no cinema é a mesma coisa, né? Não é um diretor maligno, não, é o cara que você gosta, que faz o filme que você gostou, que foi bacana numa entrevista, que foi divertido em algum outro lugar, né? Então acho que é ter essas noções que vai fazendo a gente compreender esse problema e encontrar a melhor forma de solução e a melhor forma de debater, né? In my mind, I see a line. And over that line I see green fields and lovely flowers and beautiful white women with their arms stretched out to me over that line. But I can't seem to get there no how. I can't seem to get over that line. That was Harriet Tubman in the 1800s. And let me tell you something. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity.
You cannot win an Emmy for roles that are simply not there. A Lara trouxe pra gente aqui, num off-topic, né, quando a gente tava nos bastidores aqui, que você falou, inclusive, que o Almodóvar saiu, né, em defesa do Bertolucci, né? Então, eu tinha acabado de ver a notícia. Não, então, daí eu queria que você comentasse isso, porque você comentou justamente que ele saiu em defesa e já tinha outras pessoas que estavam saindo em defesa dele, né? Tinha, né, ele mesmo, né, o Bertolucci até comentou, porque quando toda essa polêmica, né, toda essa discussão veio à tona esses últimos dias, que ressurgiu esse vídeo dele admitindo, né, que a Maria Schneider não sabia de nada, ele também saiu falando que não, que vocês entenderam errado, que ela sabia da cena, ela só não sabia da parte da manteiga. Assim, não mudou nada, né, a declaração dele, porque o crime continua ali, né, como não sabia, enfim, não quero nem entrar nesse assunto, porque a declaração dele não surtiu efeito nenhum, não fez diferença nenhuma. Mas agora parece que o Almodóvar saiu também em defesa dele. Assim, enfim, só uma declaração, assim, tenho certeza que o roteiro era bem conhecido, estava pactuado, esse tipo de coisa, assim, que a gente vê vezes sem conta, né, dentro da indústria, de colegas, né, se posicionarem em defesa desses pessoas, desses criminosos, né, a gente vê em todos os casos, tem, né, do Woody Allen tem, do Polanski tem. Um negócio da de Almodóvar que é bem interessante, que ele diz, eu nunca colocaria algo que eu acho que o meu ator ficaria em risco. E esse é o ponto. O Almodóvar fala isso? Ele fala, que é o argumento de defesa dele, diz, eu como diretor nunca colocaria o meu ator numa situação de risco. E esse é o problema. Certo. O que é um risco pra mim como mulher, você como homem nunca viveu. Você não tem essa noção. Em Game of Thrones, os diretores e roteiristas fizeram a cena de estupro sem se tocar que era uma cena de estupro. Exato. Eles só perceberam quando o público falou, tipo, isso é um estupro. E a cena tinha a menina falando, não, eu não quero, e o cara respondendo, eu não me importo. A cena é muito claramente um estupro, né? Esse caso de Game of Thrones pra mim é muito esquisito, é muito louco, assim, porque é claramente um estupro. Ela fala não do começo ao fim. A cena é a Cersei com o Jaime no velório do Joffrey. Sim. E depois todo mundo falando, por que vocês colocaram esse estupro aí? Porque no livro isso não acontece, esse envolvimento sexual dos dois acontece durante o velório do Joffrey, mas é totalmente consentido no livro. Por que vocês colocaram esse estupro aí? Eles falam, não foi um estupro, foi... Assim, ele foi consentido ao longo do... Oi? Como assim? Quê? O que vocês estão falando? Como que você pode... Tem muito estupro que a maioria das pessoas não sabe que é estupro. Então, é isso que eu tava falando. Sim, na hora que você caiu. Eu falei isso também, que as pessoas não sabem o que é estupro, mas né? aí que tá, eu acho que o que deixa mais grave isso, por exemplo, no caso de Game of Thrones, é justamente os produtores, quem tá ali por trás fazendo a cena, sair fazendo essa declaração, em vez de admitir que era realmente uma cena de estupro, que eles quiseram fazer pra dar uma carga, sabe, muito mais aterrorizante pro personagem e tal. Eu realmente acredito nisso. Eu realmente acho que o roteirista não se tocou. Então, é pior, exatamente. Assim, eu não vejo mal nenhum, assim, da pessoa, do roteirista, conscientemente usar isso no roteiro pra provocar algum tipo de sentimento ali, sem que a atriz seja violentada, sem que haja nenhum mal em relação a isso. Agora, você trazer isso como argumento narrativo ali, conscientemente, tipo, o diretor sabe, a atriz sabe, o ator sabe, todo mundo sabe, só que é um negócio feito com uma técnica que ninguém vai se ferir com aquilo, ninguém vai ter problema com aquilo, a atriz está consciente daquilo, você levar isso de uma forma, dentro de uma narrativa, para que você inclusive eduque também o espectador quanto àquilo, ok. Agora, o mais grave é quem produziu esse negócio não admitir que aquilo ali era um estupro, porque pra mim era claro um estupro aquilo ali. Mas acho que talvez depois eles tenham, e eu acho que daí entra também, Rafa, a discussão que as meninas colocaram antes, que é a colocar o estupro como um simples recurso do tipo, não sei o que fazer aqui pra essa personagem fazer tal coisa. E coloca um estupro, né? Acho que isso é uma coisa que vem sendo debatido, mas não sei se vocês concordam, meninas, mas eventualmente uma cena de estupro faz parte do filme e é até boa para trazer esse debate, né? Dependendo de como for colocado no roteiro.
inteiro. Eu tava assistindo hoje uma série, Coast Black, e que foi um episódio sobre estupro. Não precisou ter a cena do ato, eles fizeram toda a narrativa da mina, do estuprador, quem resgatou ela porque ela tava inconsciente foi um outro cara, uma das médicas que estava atendendo era também uma vítima de estupro. Então você teve, tipo, vários paralelos, você teve todos os níveis, educou, explicou, você via todas as posições, sem precisar fazer a cena de estupro. Tá, quer fazer a cena de estupro? A Shonda fez. Em Private Practice, ela fez uma cena, um arco pra desenvolver o personagem, e ela foi falar sobre a questão do estupro mesmo, quais são as consequências, tudo bonitinho, bem certinho, sem degradar a personagem feminina. É possível fazer. Não, exato. Tá sendo usada a exaustão. É na dúvida colocar. Sim, não, isso realmente não pode acontecer. E o mais grave é acontecer e as pessoas por trás daquilo não admitirem que fizeram, exato. Entendeu? Tipo, não, eu realmente coloquei aqui uma cena de estupro porque eu não tinha mais o que colocar. Porra, admite, sabe? Chega e admite que você fez aquilo. Tipo, seja, sabe, esteja na posição de que, olha, errei, entendo agora o movimento, a partir de agora, se eu for usar esse tipo de cena, eu vou usar com um background muito mais inteligente, vou trazer como a Camila trouxe aqui pra gente. Às vezes não precisa ter o ato em si, mas você criar toda uma narrativa por trás, tipo, mostrar como aquilo ali é trabalhado e tal, você pode extrair várias histórias interessantes e trazer a função, que é a função do cinema, que é justamente você contar essa história para um público que não tem consciência disso, você educa também as pessoas. Agora, usar isso de uma forma completamente, entre aspas, né, mas completamente prostituída, fica uma coisa completamente chula e sem propósito. Sim. E aí você acaba usando a questão do que a gente falou antes, que era justamente vir uma cena sexualizada, que não pode acontecer, não pode. Exato. Esse negócio de ter estupro, eu acho que tem que se falar sobre isso, né, das artes principalmente, da maneira que a Camila falou, né? Focando no estupro, né? Que o estupro seja o centro do negócio, que se foque nas consequências, na personagem que sofreu e não, que nem no caso de Game of Thrones, depois teve o estupro da Sansa, que focou no sofrimento do Theon e não no dela. A câmera focou nele, sabe? Vários erros aí, né? De Game of Thrones. E o negócio do estupro da Cersei também ficou bem pasma deles não terem admitido que tenha sido, porque foi muito de uma responsabilidade colossal, assim, falar que aquilo não foi um estupro e que virou consensual no decorrer da ação, né, da coerção dele ali com ela, que ela no fim consentiu, então não é um estupro. Como assim, né? Foi de uma responsabilidade muito grande, e mesmo se a gente for pensar, tá bom, aconteceu o estupro, então vamos supor que ele admitiu que ele realmente quis usar o estupro naquele caso ali, aquele estupro cairia no balaio dos estupros que são usados só pra causar choque, ou pra ser jogado assim só como recurso narrativo ali naquele momento e não ser desenvolvido, né? Não ter esse papel educativo e transformador assim no público, porque uma que no livro não acontece isso, e outra que é completamente não condizente com a trajetória dos dois personagens naquele momento, assim. O Jaime tava num arco de redenção, até chegar naquele momento e colocaram ele como um estuprador, sabe? Não fazia sentido nenhum pra nenhum dos personagens, então eu só queria desabafar aqui. Não, tá certo. Sobre essa questão. Uma coisa que eu tava pensando agora, que é um negócio que eu aprendi, confesso que até recentemente, que é nós homens, né, da nossa parte, eu acho que o ponto-chave, aquilo que eu falei, né, de ouvir mais, né, tentar falar menos, assim, e de admitir algo do tipo, eu não sei, né, outro dia eu tava conversando, né, com uma pessoa que eu conheço, que teve uma história de violência doméstica, né, uma mulher que teve essa história, e a primeira coisa que eu tive que colocar pra mim, assim, me dizer para mim mesmo é assim, eu não sei o que é isso, entendeu? Eu acho que não sei se vocês concordam, mas eu acho que a primeira coisa que eu tenho que admitir pra mim, assim, eu não sei o que é isso, eu nunca vou ter noção, e é admitindo isso e entendendo que eu tô numa posição, sabe assim, de quem não sofre esse tipo de problema, que eu vou conseguir ajudar a fazer a minha parte para que isso melhore, entendeu? Não sei se vocês concordam. A visão geral é essa. Mas eu tenho um pequeno probleminha, porque assim, homens também podem ser vítimas de
relacionamento abusivo e relacionamentos tóxicos. Então, quando a gente diz que o homem nunca pode saber, ele passa a ideia de que ele nunca pode ser a vítima. E algumas vezes eles podem. Então, só tem essa nota. Sim, homens podem sofrer violência doméstica em casa da mulher. É muito raro, mas pode. Não, mas eu concordo, assim, eu acho que vocês têm que, como homens, tentar se colocar no lugar daquela mulher que foi violentada, sabendo que você nunca, né, vai sofrer, assim, estar realmente na pele dela, né? E aí que entra, quando você reconhece isso, né, você consegue se colocar na posição de ouvinte, né, que é o que muitos homens não conseguem fazer. Quando uma mulher fala sobre o assunto, eles vão lá questionar. Muita gente vai lá questionar, né? E, mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? E às vezes, porque ela não fez aquilo que essa pessoa tá sugerindo, né? Tem a ver ali com o gênero. Então, vou só dar um exemplo, assim, em casos de estupro, né? A menina foi estuprada, mas ela não falou pra ninguém, inicialmente. Ela ficou com medo, ela já tinha tido, sei lá, amigas que tinham sido violentadas e que foram na delegacia e fizeram chacota, não levaram a sério, meio que tentaram mudar o depoimento delas e ela não contou pra ninguém. E daí depois ela foi estuprada de novo. E aí sempre surge, né? No fim foi morta. E aí sempre surge, mas por que não denunciou? Porque não sei o quê? Por que não foi na polícia? E aí tem toda essa questão que só a gente como mulher que algum dia teve que ir na delegacia da mulher, ou que conhece, ou foi com alguém na delegacia da mulher, pra saber como é que é toda a violência institucional que a gente sofre também, todo o questionamento que a gente sofre simplesmente por ser mulher, né? Então, acho interessante reconhecer isso, né? E se colocar nessa posição de ouvinte, assim, e realmente ouvir, né? Sim. Ouvir e não questionar uma experiência, né? Que é bem importante, assim. Sim, sim. It is a myth that rape is an inevitable part of conflict. There is nothing inevitable about it. It is a weapon of war aimed at civilians. It has nothing to do with sex, everything to do with power. It is done to torture and humiliate innocent people, and often very young children. I have met survivors from Afghanistan to Somalia, and they are just like us, with one crucial difference. We live in safe countries, with doctors we can go to when we're hurt, police we can turn to when we're wronged, and institutions that protect us. They live in refugee camps, or bombed out streets, in areas where there is no law, no protection, and not even the hope of justice. They struggle to keep their children safe, and if they admit to being raped, they are likely to face more violence and social rejection. Eu queria justamente entender mesmo, né, a visão de vocês e tentar me melhorar mesmo nesse sentido. E eu fico muito feliz que isso é possível mesmo com coisas tristes, mas relacionado ao cinema, né? Que a gente possa, num podcast de cinema, falar sobre esse assunto, que é óbvio, porque o cinema é uma obra de arte. A partir da arte você pode falar de todos os assuntos, mas eu estou dizendo que é muito interessante a gente poder usar um espaço como esse, né? Que a gente, teoricamente, falaria só dos filmes, para falar de temas tão importantes que foram, né? Que vieram à tona nesse momento, né? Sim. Não à toa a gente resolveu fazer esse podcast com duas meninas inteligentes aqui e tal, que trouxeram pra gente uma visão diferente. Eu confesso pra vocês, assim, que antes da gente começar a gravar, eu tava pensando no assunto, e daí eu fiquei pensando justamente em questões como o próprio Woody Allen, tal, que é um diretor que eu gosto do jeito que ele faz os filmes e tal. E aí o Daniel, até a gente tem um grupo secreto lá no Facebook, e o Dani levantou essa questão com o grupo, falou lá, perguntou, né, o que as pessoas achavam e tal, e aí foram aparecendo várias opiniões distintas ali. Teve gente que falou, eu gosto de assistir o filme pelo filme, eu não me importo com os bastidores, eu gosto de assistir o filme, analisar o filme tecnicamente e pronto. Outros falaram, eu, por exemplo, o Marlon Brando, pra mim, independente do que ele tenha feito, ele continua sendo um grande ator de sucesso e
tal, mas ele agora tá com isso, manchou um pouco a carreira dele, né, por conta disso e tal. E eu confesso pra vocês que eu tava sem saber exatamente o que pensar sobre isso, porque eu achei um assunto muito volátil, assim, sabe? A gente pensar que, como a gente já falou aqui, né, um assunto que da arte como trazendo essa visão, e aí por trás de quem produz essa arte, tipo, tá ali uma pessoa que manchou sua história. Então, como que eu vou enxergar essa arte como arte, né? A gente teve um papo com o Francesco Ballerini no podcast 200. E aí, no meio do papo, ele até falou, assim, que, por exemplo, ele detesta assistir, por exemplo, A Culpa é das Estrelas, porque ele não suporta aquela cena que ela vai pra casa da Anne Frank, na Holanda, e aí, lá dentro da casa da Anne Frank, a menina tem um estupor lá de romance com o cara, e os dois se beijam e tal lá dentro, e todo mundo que tá dentro da casa olha pra eles e se comove, né, com aquele casal se beijando na casa da Anne Frank. E aí o Francisco virou pra gente e falou assim, como é que pode terem colocado essa cena dentro de um ambiente como a casa da Anne Frank, uma menina que ficou ali presa, sabe, em pleno regime nazista, que sofreu, que viu a família ser assassinada e tal. Aí eles pegam esse símbolo de resistência, esse símbolo de sofrimento, e aí eles colocam um casal lá, que o casal doente, mas que se beija, e que todo mundo simplesmente esquece o ambiente que eles estão vivendo pra ver o casalzinho ali se beijando e tal. Então ele achou aquilo ali um absurdo. E aí eu acho que o que fere mais questão é quando a gente traz isso pra esse âmbito, sabe? Hoje eu assisti, por exemplo, um filme que era um filme bom, né? Que é um filme que tem, assim, uma boa estrutura narrativa e tal, que é um Tango em Paris, só que hoje eu não consigo assistir o filme já como uma obra-prima, entendeu? Eu assisto o filme hoje quase que como uma declaração, depoimento de estupro na tela, e eu tô sendo conivente assistindo aquilo, entendeu? Hoje meu sentimento perante o filme é esse, porque quando eu olho o filme e eu sei o que aconteceu ali, e aquilo tá registrado na tela pra mim, aí ele me machuca mais, sabe? Aí ele pega e fala assim, não, aqui tá realmente uma questão que me incomoda. Agora, se o cara, ou se a mulher, ou se qualquer pessoa que sofreu algum tipo de crime por trás daquele filme, aí fica um pouco... Sabe, eu fico meio dividido, assim. Eu não conseguiria, por exemplo, boicotar o filme, mas ao mesmo tempo eu entendo esse sentimento, sabe, de boicote. E eu acho que é um sentimento legal e tal, que a gente tem que contribuir com isso. Mas o nosso jeito aqui é trazendo esse tema e discutindo ele, né, Dani? Então, eu não sei, eu ainda tô com meus sentimentos muito confusos, como vocês podem observar. É porque é um tema muito confuso mesmo. É muito confuso, muito confuso. O que você concluiu disso, Dani? Você, que é um cara que sempre tá atento a esses assuntos. Então, só o que eu ia falar tem a ver com isso, com a questão do debate, assim. Eu, particularmente, assim como o Rafa, né, Rafa? A gente é, tipo, cara, homem branco, hétero, cis, de todas as né, tipo, de todas as posições que não sofrem nenhum tipo de preconceito na sociedade e tudo mais, né? A gente é o padrão. E eu, às vezes, eu acho que eu teria tudo pra ser um idiota, espero que eu não seja, mas eu só não me tornei um coxinha babaca, porque eu tive acesso a debates, e foi justamente essa coisa do pouquinho em pouquinho, sabe? Você lê um texto, aí você descobre uma coisa, aí você participa de um debate ali, aí você, sabe, assim, conhece uma menina que tem um posicionamento feminista um pouco, né, de discutir, debater, e aí você vai, enfim, participando desse tipo de debate, seja na internet, seja em debates de pessoas, né, no mundo offline, e aí eu vi que como que a discussão, o debate, o textão de Facebook, o que for, vai colaborando para que a gente vá enxergando as coisas de uma forma diferente e tendo essa, tipo, né, uma visão menos egocêntrica e com um foco, assim, compreendendo mesmo, né, das ditas minorias, embora não sejam minorias literalmente, mas são tratadas como minorias. E eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que mais importante do que qualquer tipo de coisa, eu não, confesso que eu não assisti ainda o último Tango em Paris, não tenho tanta vontade de ver, mas acho que um dia eu vou acabar assistindo, só que justamente com essa visão crítica
crítica de uma forma bem sabendo do que eu tô vendo, e talvez isso vá acontecer quando eu for ver o próximo filme do Animais Fantásticos com o Johnny Depp e tudo mais, mas eu acho que o mais importante, eu acho que esse debate é muito importante, então eu vejo que é importante assim, tô indo e vou falar pra todo mundo, esse Johnny Depp aí, pelo amor de Deus, tal. Tô indo consciente, né? Tô indo consciente. Eu acho que isso, particularmente, acho que isso é o mais importante. Não sei se vocês concordam e tudo bem discordarem, mas eu penso isso e eu acho que assim, o debate e o discurso e ler sobre o assunto e estudar o assunto é a melhor forma, a melhor arma que a gente tem, assim, na minha opinião. Teve uma galera que foi assistir na premiere de Animais Fantásticos e quando o Johnny Depp aparece em cena, gritaram, abusador. Rolou umas ações dentro dos cinemas. Isso é muito legal, porque até muita gente não tem acesso a esse tipo de discussão que tá rolando, né? Às vezes nem sabe o que tá acontecendo, que ele tá sendo todo esse histórico aí com a ex-mulher dele, com a ex-esposa dele. E acho que é bem interessante esse tipo de ação, assim. Quanto mais a gente falar, melhor mesmo. Acho que não tem uma resposta certa, né? Se, vai ver o filme, não vai ver o filme. Cada um tem que descobrir a própria resposta, mas quanto mais a gente falar, melhor. Mesmo se for ver o filme, que fale, que tenha uma visão crítica, não só do Johnny Depp ali, mas também de outras coisas que acontecem no filme que eu assisti, eu não gostei, e eu acho que tem que ser falado em termos de crítica social mesmo, né? Tem uma crítica que tem engasgado o Harley branco, mas tá difícil. Oi? Porque o filme Animais Fantásticos passa no Harlem, em Nova York, que é um bairro negro. E lá nossa, mas eu nunca desconfiaria, porque não tem ninguém negro, né? Além da... Pois da tipo, não... Não, para com isso. Gente, melhora. Pois é. Isso é uma das coisas do filme que é uma crítica que eu tenho, que é aquela coisa, né? Colocaram a presidente como... A presidente lá do Congresso Mágico estadunidense lá, como uma mulher negra, que eu acho incrível, acho muito legal, mas ela é a única personagem negra. Ela é a única personagem negra e ela tá numa posição de poder ali que não é desenvolvida, é mais decorativo, sabe? Assim, é uma personagem legal, mas não é... Eu achei bem complicado, assim. Eu acho que é isso mesmo, é a discussão, é manter essa discussão e a gente não cessar ela nunca. Até a gente ter um mínimo de discernimento das coisas, a gente vai precisar bater ainda nisso com frequência, porque senão isso vai ser, sabe, frequente e a gente vai ver, e não se engane, sabe, uma pessoa que cometeu estupro, ou uma pessoa que cometeu algum crime, né, tipo agressão, ou que foi abusivo de alguma forma e tal, essa pessoa, ela pode mudar? Pode, óbvio que pode, o ser humano é mutável e tal, mas, sabe, não se engane também, não fique ali acreditando só que, mas a carreira do cara, eu adoro o cara porque a carreira dele é fantástica e não sei o que e tal, sabe, eu acho que isso que é o recado que fica, é justamente a gente ter mais consciência das coisas que a gente consome também, sabe, não só consumir por consumir, mas a gente também tá preparado pra entender o que a gente tá consumindo e como a gente tá consumindo, entendeu? E principalmente também quando acontece alguma coisa assim, que você fica sabendo que alguém que você admira muito cometeu um crime, assim, ao invés de ir lá e questionar a vítima, ouça a vítima, sabe? Ouça o que ela tá falando, não coloque a sua admiração pelo artista ou por aquele profissional te cegar, assim, por que ele possa, né, ter feito, enfim. Eu acho bem complicado, porque é muito imediato, né? É uma reação muito emotiva das pessoas. Elas não querem acreditar que aquela pessoa que elas admiram tanto é capaz de fazer uma coisa, então elas entram em negação, assim, e aí vira tudo contra a vítima, né? Todo o questionamento vai pra cima da vítima. Não levei o seu sorriso, porque sempre tive o meu. Se você não tem assunto, a culpada não sou eu.
Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação 210, mais um papo fantástico que a gente teve aqui, penúltimo papo do ano, porque o último podcast nosso vai ser aí o podcast sobre Star Wars Rogue One, e a gente tinha que trazer esse papo à tona, a gente tinha que mexer nisso de alguma forma ainda esse ano, porque é um assunto que tá fresco ainda na memória das pessoas e que precisava ser falado, inclusive porque, vai mudar o ano aí, sabe? Tá naquela época que as pessoas estão sempre falando que vão melhorar, que é quando vai começar o regime, entendeu? Então aproveita aí e já muda o comportamento também, né? Melhore a si mesmo, né? Exatamente, melhore a si mesmo. Então eu queria agradecer aqui a presença da Lara. Lara, muito obrigado por você estar aqui conosco. Fala aí de novo pra gente o site, né, que você contribui. O que a gente encontra de bacana lá pra ler, por exemplo? Eu primeiro queria agradecer também o convite. Eu fiquei muito feliz de ser convidada para participar aqui do programa. Bom, o blog é Nod8, nod8.com, o endereço. Lá você vai encontrar todo tipo de reflexão, às vezes reflexões pessoais, problematizações e análises de cultura pop, filmes, séries, principalmente, videogames, literatura, enfim, sob uma ótica feminista e com foco na representatividade de minorias. É isso que você vai encontrar no Nod8, então quem estiver ouvindo aí e não conhece ainda, entra lá, vai ser super bem-vindo. Tem um artigo seu muito legal lá sobre Hollywood e violência contra a mulher, né? Sim, é recente, né? Que eu postei esses dias. Isso, foi. Isso. Entra lá que é falando muito sobre bacana. esses casos de atores e diretores, enfim, envolvidos nesses casos de violência contra a mulher e as repercussões, enfim. Deem uma olhadinha lá. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez, né, por você ter estado aqui conosco, disponibilizado o seu tempo. Foi ótimo, sem dúvida nenhuma. E eu também tenho que agradecer aqui a Camila, que tá tão longe e tão perto da gente, né, Camila? Tá no Nordeste, a gente tá aqui no Sul. Eu que agradeço, assim, em nome do Preta Nerd. O convite foi ótimo, a gente poder falar. Ainda mais que, assim, a gente teve num projeto agora de 16 dias contra a violência contra a mulher. Foi um prazer participar aqui. E pra quem quiser acompanhar o trabalho, Preta Nerd Burning Hell. A gente tem página no Facebook, Twitter, Instagram e o site também, onde a gente tem postagem toda segunda, quarta e sexta. Muito legal. Segundo o Daniel, o melhor nome de site... Eu adorei. É mesmo. Eu adorei. Preta Nerd e Burning Hell. Eu achei sensacional. Sensacional. O nome é muito bom. O nome muito quem colocou foi a Anne. Eu cheguei, o nome já tava. Sensacional. É muito legal. Sensacional. O endereço é pretainerd.com.br, né? Isso, pretainerd.com.br. Aí no Facebook você procura por Preta Nerd Burning Hell. Legal, muito legal. Bom, muito massa. Bom. Isso aí, eu queria agradecer muito vocês por terem participado do podcast. Eu acho que é muito importante aqui no Cinemação a gente trazer esse tema sempre que possível. É importante também discutir sempre mesmo, não só em momentos como esse desse tema que voltou à tona, né? E pra isso eu acho que é tão importante quanto a gente falar nesses momentos, é todo mundo acompanhar o site das meninas e os outros sites também. Tem muito site legal de feminista ou com muita mulher escrevendo sobre esses assuntos e trazendo à tona esses temas que são muito importantes e é o que eu tenho lido pra me mudar, né? Que eu acho que estão falando, parece que eu fui o maior machista da história, não é isso? Mas eu acho que todo homem... Sim, eu tô falando do meu posicionamento, assim, todo homem deveria ler um pouco mais e se preocupar mais com esse assunto, que eu acho que ele é muito importante, porque parece que ele afeta só as mulheres, mas ele afeta a sociedade como um todo, e eu particularmente quero um mundo melhor pra todo mundo, né? Então é isso. Eu acho que tem outra coisa, né? Que eu acho que eu e você aqui, que a gente que toca o podcast, mas a gente tem toda a equipe do Cinemação por trás, e inclusive projetos novos sendo construídos com essa visão para 2017, né? A gente quer abraçar mais, né, o cântico aí feminista e tal. Então a gente tá realmente olhando para tudo isso. E esse tipo de papo que a gente tem, assim, principalmente com meninas como a Lara, como a Camila e tal, é o típico papo que quando a gente acaba, a gente sente que a gente andou mais 2 passinhos assim em direção à luz, né? Sim, exatamente. Eu acho que eu fico muito feliz, assim, e espero que vocês entendam a importância que foi vocês estarem aqui, né, nesse podcast pra ajudar a gente a entender tudo isso e a debater mais. E é isso, e pra todo mundo que tá ouvindo o podcast, até semana que vem. O podcast Cinemação número 210 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Seu violão nunca
foi isso tudo, esse hoje está mudo, por mim tudo bem. Seu violão nunca foi isso tudo, esse hoje está mudo, por mim tudo bem. Seu violão nunca foi isso tudo, esse hoje está mudo, por mim tudo bem. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.